Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da tarde. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e, desde já, convidar-vos a quem está nas cadeiras, se pode trazer as cadeiras um bocadinho para a frente. Eu ia perguntar uma coisa ao público, já que estamos a falar de públicos, se o formato da manhã vos agradou em termos de termos duas apresentações, uma pausa para conversa e depois outras duas apresentações. Parece-vos bem? Sim? Ok. Então, agora de tarde, neste primeiro arranque, vamos estar com o público vai ao teatro, a Sara Duarte e Catarina Soares, e o Walk Talk do Jess James num primeiro arranque. Uma pequena pausa para conversa, para discussão, para interpelarem questões concretas que tenham, e depois teríamos outras duas pessoas, o Luís Ferreira e a Carla Rosa. Obrigado. Deixa eu se calhar pôr para aqui. Olá, boa tarde. Vou pôr aqui. O meu nome é Sara Duarte, e sou uma das coordenadoras do projeto O Público Vai ao Teatro, que está ligado a este encontro, estes encontros que aqui hoje temos e que começaram hoje. Sou coordenadora juntamente com o Alfredo Martins e com a Anabela Almeida, e estou aqui com a Catarina Soares. Boa tarde. Ai, que eu vou apresar. Podemos tirar. Pronto, mas se calhar assim é mais... A Catarina Soares foi uma das participantes, no projeto O Público Vai ao Teatro. E nós vamos apresentar de forma o mais breve possível, com esta questão dos 10 minutos, que já deve ter gasto exato. O projeto O Público Vai ao Teatro. O projeto entra dentro daquela gavetinha que é desenvolvimento de públicos ou envolvimento de públicos, ou outra coisa que se calhar ao fim destes 2 dias vamos arranjar outra caixinha, ou não, pronto, mas que estamos aqui todos a discutir. É um projeto que existe na sua gênese e na sua ideologia, ou nos fundamentos que o orientam, desde 2011, e começou numa outra cidade, a norte, no Porto. Começou com o apoio do São Luís, partiu de um convite do São Luís para uma apresentação do trabalho do Teatro Meia Volta, é um projeto do Teatro Meia Volta, e depois à esquerda, quando eu disser. E começou com um convite para uma apresentação de um espetáculo ou de teatro aqui neste espaço. Uma companhia do Porto apresentar o seu trabalho aqui em Lisboa. Que na altura foi transformado num projeto. Em vez de se trazer um espetáculo, o Teatro Meia Volta decidiu trazer o público e a forma como via a relação do público com as instituições culturais e do público, eventualmente, com as equipas de criação e por aí fora. Foi assim que surgiu em 2011, foi realizada uma parceria com o Teatro Nacional São João e foi feita a primeira edição em condições um pouco diferentes das que aqui agora realizamos. Eu não vou falar muito sobre essa edição, embora tenha os fundamentos e uma metodologia semelhante, mas em termos de longevidade no tempo foi menor. Eu, para não me perder, vou só aqui olhar os meus papéis um pouco. Portanto, esta é a segunda edição e nesta edição que termina agora com estes encontros, propusemos o Teatro Meia Volta e o São Luís desenvolver um programa ao longo de 2 temporadas. Nós consideramos que o trabalho a que nos propunhamos desenvolver fazia sentido ter um tempo longo no tempo e também a relação com o mesmo grupo de pessoas que nele participaram ao longo deste tempo. Portanto, nós trabalhamos com os mesmos grupos de pessoas ao longo de 2 temporadas. As atividades da primeira temporada, ou seja, 2016-2017, centraram-se na aproximação das pessoas que participaram, dos participantes. Não estava, pronto. Temos uma série de imagens de momentos do projeto que irão passar. Portanto, da aproximação e da familiarização dos participantes, tanto com a programação como com o espaço que esta casa tem, o espaço e as pessoas que aqui habitam, a equipa. Tanto a equipa que aqui trabalha, sempre, todos os dias, como também as equipas criativas, artísticas, que
por cá passam e que ocupam ao longo da temporada vários momentos dentro desta casa. Estas atividades têm estas duas ideias, portanto, aproximar e familiarizar os participantes e o teatro, incluíam encontros informais, no entanto tinham uma regularidade, não é? Portanto é um trabalho de 2 anos, encontros informais com regularidade e com alguma ritualização de atividades que eram feitas ao longo destes encontros. Que se caracterizaram em traços largos pela partilha de hábitos de consumo cultural, das representações construídas em relação às instituições de programação e de criação artística, assim como o acompanhamento de espetáculos, alguns espetáculos em momentos diferentes da sua criação. Portanto, os participantes acompanharam os espetáculos da temporada e puderam também acompanhar outros momentos que não o momento final só de espetáculo. Portanto, assistiram a momentos diferentes de criação artística, em diferentes momentos dos ensaios, basicamente. E puderam também ter uma relação mais próxima com as equipas criativas de uma série de espetáculos, não é? Semelhante àquela que por vezes acontece após os espetáculos, nas conversas que são realizadas após os espetáculos, mas aqui o contexto era diferente, era dentro de um grupo de pares, de público, e com uma proximidade grande entre as equipas e os participantes. Em termos assim gerais, a segunda temporada, para além dos participantes continuarem a assistir a espetáculos, trabalhámos aqui a ideia do que é programar, aproximar estes participantes do que é programar e envolvê-los naquilo que é a programação. Faço aqui uma ponte com o Caldara falou de manhã, para quem cá esteve de manhã, quando dizia o público, já não me recordo muito bem, queria... o público decide já um pouco a programação ou de alguma forma está a colocar-se nesse lugar. Foi um pouco o que este projeto fez. Criou esse espaço no segundo ano, portanto, a temporada 17-18, que aqui termina. Só em termos também gerais, assim, só para categorizar, porque embora às vezes possa ser chato, mas também nos ajuda a pensar sobre as coisas quando as arrumamos em alguns. Isto é um projeto que se desenvolve dentro das instituições culturais, fazendo aqui uma ponte também com o que se falou de manhã, do trabalho com a comunidade, não é? É uma forma... também se trabalha com a comunidade, não é o nosso foco, ou seja, obviamente que os participantes do público pertencem à comunidade, não é? E nós também estamos inseridos nela, mas o trabalho é feito dentro de instituições, neste caso desta. Outra questão que gostava aqui também de deixar convosco tem a ver com a metodologia, e que passa pelas duas edições, que há pouco falei estes encontros regulares, não é? Não há aqui uma perspectiva pedagógica ou educativa, não é? Nestes grupos, são grupos que se aproximam muito dos chamados grupos focais, em que a intervenção de quem faz a mediação, neste caso éramos nós os três, a mediação do pensamento e do que é ali trabalhado, com os participantes, é o mínimo possível, é mais para gerir o espaço que cada pessoa possa ter para falar e, eventualmente, para fazer alguns pontos de resumo ou lançar algumas provocações. Objetivos gerais: reforçar o vínculo entre público e instituições, públicos e instituições culturais e outras instituições da cidade, deste espaço. Digo cidade porque é onde nós estamos, através da criação de laços e memórias afetivas dos espaços, portanto, a vinculação dos participantes, do público a este próprio espaço e às pessoas que aqui trabalham. Desenvolver modelos de interação e mediação entre agentes culturais, espectadores, criadores e equipas de programação, globalidade também das equipas da instituição, promover a participação na governança dos bens culturais comuns e facilitar o envolvimento e capacidade de agenciamento dos cidadãos face às instituições de programação cultural. Gostávamos também, e continuaremos, a tentar explorar novos modelos de participação social e de coesão territorial.
só em termos de como é que os grupos foram constituídos e como é que nós trabalhamos, nós estabelecemos alguns critérios pré-definidos, pensando em algumas categorias, sobretudo para melhor também pensarmos sobre o impacto, digamos assim, do projeto. Um dos critérios foi o comportamento e atitude face ao consumo cultural. Nós definimos que o segmento-alvo desta edição, porque da edição do Porto foi diferente, eram sobretudo pessoas que não consumiam, que não iam ver muitos espetáculos de teatro, embora tivessem vontade de o fazer, e não iam, não era por questões económicas, era porque muitas vezes nem pensavam sobre isso, ou se calhar consumiam outro tipo de produtos culturais, digamos. Acabámos por ter depois participantes de todos os tipos. Tivemos um grupo muito variado e tivemos de facto pessoas que já consumiam, que já vinham até ver espetáculos, não aqui exatamente ao São Luís, mas outras instituições, pessoas que de facto eram o nosso grupo-alvo de início, e de uma forma mais ou menos residual, pessoas que de facto não iam ver espetáculos de teatro, sobretudo atualmente, mas tinham visto há mais tempo, não é? Uma população mais velha. Utilizámos também um critério misto de idade e de ocupação. Nas duas temporadas, na primeira temporada, nós criámos 3 grupos, utilizámos aqui um critério de ocupação e de idade, um grupo de crianças, trabalhámos com um grupo de crianças do 5º ano de uma instituição escolar aqui próxima, a Passos Manuel, e com esse grupo a proposta, o desafio foi criar uma oficina de crítica teatral adaptada às características deles, e o objetivo era também envolvê-los e aproximá-los desta instituição e do que aqui se produz e trabalha, e também do conceito de trabalhar numa instituição como esta, não é? Saberem que uma instituição como esta não é só os atores, as atrizes e aquilo que se vê quando se está no palco, mas todas as outras pessoas que fazem com que uma casa como esta exista, e aproximarem-se dessa ideia de trabalho artístico e cultural. Trabalhámos com estas crianças ao longo de 2 anos, com o acompanhamento de uma professora que os acompanhou, portanto, de uma disciplina. É um contexto difícil, o contexto de 5º ano, também aqui alguém falou sobre isso, já não me recordo, não sei se foi também a Aldar, a questão, às vezes, deste trabalho numa instituição, nas instituições escolares, não é? Com os tempos todos partidos, não é? Entre as disciplinas e a fragmentação a que esta população, fragmentação de disciplinas e de momentos a que esta população está condicionada. Portanto, trabalhámos com eles categorias de análise de espetáculos, e eles depois no final desta primeira temporada, num evento ao qual demos o nome de O Público Recebe. Eles receberam o público, eles, os participantes adultos, e os mais jovens, num momento que foi a gala, entregaram prémios, criaram categorias e entregaram prémios aos espetáculos que eles consideraram ser, a todos os espetáculos, aliás, a todos, e de acordo com uma série de categorias que eles inventaram, um pouco diferentes das que normalmente nós, adultos, e que trabalhando nesta área, criamos. Nesse ano, o ano passado, também dividimos o grupo de adultos num grupo de professores e um grupo de adultos geral, mais heterogéneo, com diferentes idades, e fizemos isto porque sentimos que era importante, se calhar, dado o papel duplo que os professores, porque quer dizer, pessoas ligadas à educação, porque na realidade tínhamos mediadores alguns deles, aliás, estão aqui no público hoje, exato, ali, de mediação artística. Achámos que tinham um papel, tinham uma dupla responsabilidade, na realidade, porque são mediadores entre a escola, a criação, o espetáculo, não é? O espetáculo e a escola, e entre as turmas, não é? Os adolescentes, as crianças, quem seja, ou mesmo adultos, não é? E as próprias instituições e o próprio objeto artístico. E então, neste primeiro ano, trabalhámos com eles de forma separada, mas com atividades semelhantes ao dos adultos. A Catarina depois irá, se calhar, falar melhor sobre isso. E depois este último grupo, que dei este nome, de adultos assim mais heterogéneo, em que tínhamos pessoas de todas as idades, tínhamos até pessoas
com 80, portanto, pessoa mais velha, 80 e poucos anos, e alguns bastante jovens, com profissões diferentes, e que chegaram aqui através de uma chamada aberta, ou em inglês Open Call, em que colocámos estes critérios, não é? Portanto, convocámos a população residente em Lisboa para vir connosco aqui acompanhar a temporada e pensar sobre o que é isto de envolver ou aproximar o público ou potenciar a experiência da recepção de um espetáculo. Eu peço desculpa, se calhar perdi-me um pouco. O que é que eu vos queria, antes de passar aqui? Só diferenciar uma coisa que fizemos também, portanto, nesta ideia da familiarização e da aproximação, também desafiámos os participantes, não, os participantes, sobretudo os adultos, a pensarem um manifesto, uma carta dos direitos dos espectadores. Estão por aí, aqui na sala há alguns manifestos aí perdidos. E esta é uma das críticas de teatro. A pensarem sobre os seus direitos enquanto espectadores e espectadoras e os deveres de uma instituição como esta. E pronto, eles assim fizeram e depois tomaram o palco, tomaram o palco como público para falar sobre aquilo. Mas a Catarina irá. O que é que diferencia, assim, a primeira temporada, nesta segunda edição, a primeira temporada da segunda temporada? O que é que nós, numa primeira temporada, aproximar, ligar, vincular os participantes aqui, também dentro destes grupos de reflexão, portanto, víamos espetáculos e no final juntávamos e conversávamos sobre a experiência que tinha sido de recepção, não é? Portanto, ver o espetáculo. E conversávamos entre pares, não é? Todos somos público, nós os três também o éramos, e embora se tenham, para além ou seja, de alguma forma crescemos um pouco ali todos em conjunto também enquanto públicos. Depois a Catarina irá falar, se calhar, melhor sobre a dinâmica do grupo. No segundo ano, e depois no final, exatamente, este evento que eu há pouco falei, o público recebe, que foi um pouco o corolário desta aproximação. Os participantes abriram o teatro, estagiaram um mês antes, ocuparam algumas funções aqui do teatro, treinaram, entre aspas, ser frente de sala, técnicos de luz e de som, pronto, obviamente que não, depois no próprio dia, que foi 4 de junho do ano passado, então estavam sozinhos a fazer esse trabalho, mas estavam em conjunto com a equipa de São Luís e foi um momento muito significativo, penso eu, para o projeto e para esta ligação ao trabalho nesta área. No segundo ano, havia então a ideia de tomarem as rédeas da programação, mais ou menos, ou partilharem-nas com a Aida e com a Susana. E houve um momento que nós chamámos de laboratórios de curadoria, convidámos várias outras outras pessoas que fazem programação para partilharem a sua forma de programar, a sua visão. E os participantes delinearam uma estratégia, um tema, e delinearam um programa, geriram um orçamento e organizaram-se uma equipa de produção, de comunicação, de técnica e de produção e trabalharam nisso, pronto, em conjunto com a equipa do São Luís. E que foi os dias do público. Eu, se calhar, agora que já falei demais. Olá, boa tarde. Não sei se me ouvem bem, porque isto é um bocado estranho. Meu nome é Catarina Soares. Eu, a única relação que tenho com o teatro e com as artes performativas é que sou público. Sou advogada de profissão. Portanto, para mim é uma grande responsabilidade estar aqui a falar para um público que é profissional da área, quando eu sou isso mesmo, orgulhosamente público. Vou dizer-vos duas coisas. Eu vou-me orientar por aqui para não me perder. Eu estou muito habituada a falar em público, mas não é sobre teatro. E, por outro lado, vou tentar ser breve, porque eu tinha tanta coisa para vos contar do que foram estes 2 anos que não saía de cá. Ora bem, a Sara lançou-me o reto de falar-vos um bocadinho do ponto de vista da experiência do participante, acima de tudo, como é que ficou
a nossa percepção, a minha, e acabo por falar um bocadinho em nome do grupo, como é que ficou a nossa percepção em relação à arte, à cultura, essencialmente ao teatro e às demais artes performativas. Ora bem, pegando um bocadinho na expressão que o Luís disse hoje de manhã e que eu adorei, que é levar o público ao engano. Foi precisamente isso que eles fizeram connosco. Eles desafiaram-nos a irmos ver peças escolhidas por eles, não é? Pela primeira vez, eu passei a vir ao teatro ver uma coisa que alguém escolheu por mim. E o facto é que isso resultou muito bem, porque eles sujeitaram-nos, expuseram-nos a coisas completamente diferentes. Eu posso dizer-vos que nós assistimos a peças de marionetas, que eu nunca viria a assistir, a peças estrangeiras, a encenadores que eu desconhecia por completo e, portanto, o que é que eu vos posso dizer? Eu era daquelas pessoas que já era público de teatro, sempre fui, mas, de facto, ainda nunca tinha explorado muito aqui o meu estado de arte. Eu via aquilo que se calhar toda a gente vê, embora viesse mais vezes que se calhar a maior parte das pessoas, mas via o normal, o comercial, vá. E, de facto, o que estas 3 pessoas fizeram connosco foi vamos lá ver coisas completamente diferentes. E isso resultou muito bem. E hoje, de facto, eu continuo orgulhosamente público de teatro, mas hoje arrisco muito mais, também sou mais criteriosa, mas arrisco muito mais no que vejo. Depois, um bocadinho, portanto, dentro das conversas que a Sara já referiu, isso de facto foi uma coisa importantíssima e daquelas coisas que eu penso assim, como é que eu nunca me lembrei de fazer isto? É nós sairmos de uma peça de teatro e comentarmos o que é que vimos, o que é que apreendemos, o que é que nos foi transmitido, o que é que isto me trouxe, sou uma pessoa diferente, o que é que isto me faz pensar? Aqui uma breve nota, para mim o teatro e qualquer arte performativa tem que fazer-me pensar. Se eu saio daqui e não levo nada de novo, o espetáculo foi mau. Portanto, eles, a Sara disse bem, nunca nos influenciaram, eles limitavam-se a criar a roda, não é? Lançavam assim o tema e a partir daí nós divagávamos. E isso foi muito bom e de facto eu hoje penso como é que eu nunca fiz isto antes. Nós devemos pensar, nós devemos falar e, acima de tudo, devemos partilhar esta experiência e esta vivência com os demais espectadores. E isto é uma coisa que eu acho que devia existir em todas as instituições. Digo mesmo, lanço este repto. Eu hoje, o PVT trouxe-me isto. Eu hoje continuo a ir ao teatro com os meus amigos e a seguir vamos todos parar em algum lado para discutir as peças, para discutir o que é que assistimos, o espetáculo, o teatro, o que quer que seja. E isto é um hábito fantástico e eu acho que devia ser mais fomentado. Depois, a parte também das conversas artísticas, que também de facto era uma coisa que eu não sabia que existia, perdoem-me a ignorância. Em alguns dias, a tal conversa com a equipa artística também nos faz compreender muito mais a peça e conhecer, no fim de contas, as pessoas que fizeram aquilo. E, portanto, hoje também mudei esse hábito. Hoje vou ver quando é que é o dia da conversa e, se conseguir ir nesse dia, perfeito. Já aconteceu ir no outro dia e depois voltar lá porque fiquei tão curiosa de ouvir o encenador que voltei lá. E, de facto, este é o envolvimento, não é? Foi o que vocês fizeram, foi um envolvimento, também é uma expressão que hoje foi muito dita aqui, de facto eu prefiro-a ao desenvolvimento, não, é o envolvimento, foi isso que vocês fizeram connosco. Depois, vou adiantar, senão... Depois... eu penso que tu acabaste por não falar disto também, a questão dos embaixadores do teatro, que foi uma coisa que já surgiu mais para o fim e que eles nos lançaram o repto de nós, público de teatro, que vivenciou esta experiência durante 2 temporadas, sermos embaixadores de teatro e, portanto... fazermos aquilo que eu estava a dizer, não é? Trazermos os amigos, os colegas, a família
e arranjarem-nos aqui um espacinho, qualquer coisa para depois no final podermos partilhar experiências e opiniões sobre o que assistimos. E, portanto, também lanço esse repto, não deixem cair os embaixadores do teatro, porque é fantástico. Depois. Outra coisa que eu queria destacar também, na segunda temporada, os laboratórios de curadoria, que foram fundamentais. Portanto, os laboratórios de curadoria, nós reuníamos tardes inteiras de sábado com vários programadores de várias... Portanto, reunimos com o Luís Sousa Ferreira, reunimos com a Magda, das Comédias do Minho, que hoje também já estiveram cá, reunimos com o Marc, e isto foi muito importante também no conjunto todo para depois o nosso espetáculo de final de temporada, que foi os Dias do Público, em que, como a Sara disse, ok, então já somos um público melhor, não é? Ao fim da primeira temporada já absorvemos, já embebemos, já começamos a perceber o que é que gostamos, o que é que gostamos menos, o que é que não gostamos, e então, aquilo que também hoje já se falou de manhã, não é? Nós, público, também queremos programar aquilo que vamos ver. E essa, de facto, foi uma experiência fabulosa, fantástica. Nós podermos criar, em conjunto com eles, obviamente, não é? Nós podermos criar uma programação de 3 dias para o público. Depois, só para terminar esta primeira parte aqui, o que é que eu vos posso dizer? Tornei-me uma espectadora muito mais exigente, muito mais criteriosa. Hoje consigo perceber que gosto mais daquele encenador, consigo perceber que há uma companhia de teatro que me faz logo querer ir ver aquela peça de teatro. Enfim, estou muito mais receptiva, mas também mais criteriosa. Depois só destacar aqui 2 espetáculos que nós assistimos e que, quer um quer outro, eu nunca teria ido se não fosse no âmbito do projeto, não tenho dúvida nenhuma, e que me marcaram muito. O Cada Dia Um Pouco Mais, que foi uma peça iraniana, com 3 mulheres fantásticas em palco, com legendas. Eu nunca tinha assistido a teatro com legendas, portanto eu nunca teria ido. E foi o espetáculo que me marcou mais ao longo destas 2 temporadas, tanto que depois falei dele nas namoradeiras. Foi outra coisa que fizemos, mas eu vou contar tudo, não sai de cá. E o outro espetáculo, a nível de dança, que foi Para que o Céu Não Caia, da Lia Rodrigues, que fomos ver ali à Culturgest, que foi uma experiência... Eu nunca teria ido ver uma peça em que eu estava em palco com os dançarinos todos nus. Nunca teria ido. Não, e até considero uma pessoa de mente muito aberta, mas quer dizer, eles estavam mesmo à nossa frente. E, de facto, é tal coisa. Portanto, eu fiquei a ganhar destas 2 vezes, eu fiquei claramente a ganhar por estar neste projeto. E, a partir daqui, quer dizer, eu hoje vou ver tudo. Posso gostar, posso não gostar, mas hoje vou ver tudo. Portanto, isso foi o que eu mais ganhei. Depois, muito rapidamente... A Sara pediu-me também para transmitir como é que ficou a representação da ligação da cultura e da arte em geral, e principalmente das artes performativas, à restante sociedade. E, de facto, eu hoje ainda compreendo melhor o quão importante é o peso da cultura e das artes performativas na nossa sociedade. Portanto, como um veículo de reflexão, como um veículo que me faz pensar, a tal questão que eu dizia há pouco, eu acho que hoje as pessoas não pensam ou pensam muito pouco, e isso a mim preocupa-me imenso. Nós somos embebidos de informação e limitamos-nos a ir atrás, e não pode ser. E o teatro e as artes performativas também têm que ter este fim, fazer-nos pensar. E daí eu achar a arte é muito, muito importante na sociedade, mais que não seja por isso, por nos fazer pensar, refletir, sentir. Depois, também acho que a cultura, no sentido de trazer a população à sociedade, o que nós fizemos aqui, com o público que recebe e depois com os dias do público, foi isso mesmo, foi trazer a população
da cidade e arredores, mas acima de tudo da cidade de Lisboa, para dentro do teatro. Nós recebemos aqui pessoas de todas as idades, de todas as raças, todas as profissões, todas as ideologias políticas. Recebemos pessoas que nunca tinham vindo ao São Luís, recebemos pessoas que nunca tinham assistido a uma peça de teatro, e estamos a falar de pessoas com idade avançada, sim, porque nós íamos buscar as pessoas à rua, é verdade, e eu acho que é mesmo isto, e acho que é isto também aqui, o Teatro Municipal tem este peso ainda mais acrescido, não é? Que é trazer a população, ser uma porta aberta para a sua população. O que é que eu vos posso dizer também, depois do projeto? Eu sinto que tenho uma responsabilidade acrescida para com a sociedade, após ter participado neste projeto. E, portanto, eu hoje tento fazer o mesmo que eles fizeram connosco, levarem-nos ao engano, eu hoje faço o mesmo com os meus amigos, com os meus colegas, com a minha família. Ai, não, nem pensar. Não, vem. E depois, lá está, aquilo que eu já vos disse há pouco, a seguir vamos todos conversar, com um copo de vinho, com qualquer coisa, mas a seguir vamos todos conversar sobre a peça. Eu não me quero alongar muito mais, tinha aqui só por fim, a reunião, estou farta de dizer isto, não é? A reunião, peço desculpa, a relação com o São Luís também foi outro desafio que a Sara me lançou. A relação com o São Luís, bem, o que é que eu vos posso dizer? Durante 2 anos, não é? Entre 2016 a 2018, esta foi a nossa casa de fins de semana. Não é? As nossas tardes de sábado eram passadas aqui. Portanto, as portas abriam-se e nós andávamos por aí, por todo o lado, não é? Não é só deixou de ser só aquela coisa de entrar e ir para a porta do espetáculo. Portanto, nós circulávamos livremente pelo teatro, nós conhecemos as pessoas do teatro, desde os vários diretores das várias áreas, portanto, a Aida, a Susana, o Joaquim René, o Bruno Reis, a Data, a Marta, da direção técnica, nós privámos com eles e depois privámos também com as pessoas. E, portanto, aí também passámos a conhecer o teatro do outro lado, não é? O teatro completamente diferente daquele que nos chega em cima do palco e que nós vemos. E, portanto, a relação com o São Luís, o que é que eu vos posso dizer? Eu tenho um carinho enorme por este espaço, por estas pessoas que nos receberam tão bem durante estes 2 anos. Todos os participantes do projeto vos dizem isso. Aquele janelão é nosso, aquele sofá é nosso. Muito refletimos nós ali naquele sofá por baixo do janelão. Depois, a nível de programação do São Luís, pois fiquei um bocadinho tendenciosa, confesso, fruto deste afeto especial pelo São Luís. Hoje Hoje é a agenda cultural que eu quando eu abro a agenda cultural ou quando eu vou procurar primeiro o São Luís, até porque o São Luís oferece... O que é que estão a rir? Vai, vou parar. Até porque o São Luís oferece-nos uma diversidade tão grande que, sim, eu vou, por regra, procurar a agenda do São Luís, embora depois, claro, também consulte as demais, porque agora interesso-me por tudo. Foi isto que eu ganhei. Está feito. Bem, antes de mais, agradecer-vos por terem criado esse espaço e esse lugar para pensarmos sobre isso. Eu acho que é, pelo menos na forma como nós o entendemos, há uma urgência em falarmos sobre essas questões. O meu nome é Jesse James, que é um nome verdadeiro. Eu venho dos Açores e partilho com a Sofia Carolina Botelho, que não conseguiu estar cá, a direção artística do festival, do Walk and Talk. Este ano é a segunda vez, curiosamente, que nós estamos num contexto que é mais dedicado ou mais focado às artes performativas, onde nós estamos, enquanto festival de artes visuais, a falar e a conversar sobre esses temas. Eu acho super importante, não só porque se alinha com aquilo que é a nossa visão enquanto festival, de ser um lugar de interseção e de conversa, mas de vocês também criarem isso e de nos terem convidado. Por isso, fico contente e agradeço. Eu também vou tentar ser rápido e se calhar começar por vos explicar o que é o festival, se calhar algumas pessoas não o conhecem, e perceber o que é que ele é, como é que ele se estrutura e chegarmos até àquilo que interessa, se calhar para a discussão, que é o que nós designamos do nosso programa de conhecimento.
Isto é só uma peça da Teresa Brola Reis, House of Ferraria, que mostro só porque, no fundo, acho que sintetiza muito o que é a forma de trabalhar do festival, essa ideia de criar um plano horizontal e de definir espaços e de criar novos lugares e numa relação muito presente e muito intensa com aquilo que está à nossa volta, com o nosso território, neste caso com a ilha. O Walk and Talk é um festival de artes que acontece anualmente em São Miguel, nos Açores. Tem um foco nas artes visuais, mas é extremamente interessado na interseção com outras disciplinas, das artes performativas, a arquitetura, ao design e à música. Se tivermos que definir uma missão, ela é essencialmente estimular a criação e a produção artística no contexto cultural e geográfico específico dos Açores, ou seja, é um projeto de criação naquele lugar. O projeto começou em 2011, em pleno contexto da crise, por jovens adultos, na altura com 22 anos, que no fundo queriam gerar uma espécie de uma conversa e provocar a cena local, que na altura nos parecia, havia um sentido e um lugar de inércia muito grande. Nós usamos o espaço público como contexto e a arte de rua como forma de ocuparmos fisicamente a cidade e forçar essas relações com aquilo que nós estávamos a apresentar. E essa primeira tentativa funcionou, apesar de ter sido bastante ingênua na forma como se estruturou e como a construímos, mas o que nos interessa e que retemos dessa primeira edição é que ela não foi ignorada e acabou por gerar interesse, curiosidade e atenção. E foi essencialmente a isso a que nos agarramos no início. São algumas imagens do que foi o festival nos primeiros anos, um mural em Rabo de Peixe, outro no centro da cidade, e depois vamos explorando outras áreas. Nos últimos 8 anos, o festival nunca se imobilizou, nem se fechou sobre si, nem sobre a ilha. Teve uma capacidade de reinvenção e maturação e revelou-se flexível, em linha com a dinâmica, a pluralidade e a fluidez própria do sistema cultural contemporâneo. Se em 2011 nós definíamos o festival como um festival de arte urbana, porque tinha um mural e ocupava o espaço público, em 2018 é um festival de artes que existe para continuar a expandir-se a novos territórios e a novas expressões. A sua gênese, contudo, mantém-se fiel ao início. Ou seja, essa ideia de intervirmos no espaço público, de chegarmos a pessoas com hábitos menos intensos de consumo cultural, de estimular a criação de novos objetos artísticos, de pensarmos na ilha enquanto um lugar de criação site-específico, a colaboração e co-criação entre artistas, mas também de artistas com o público, que é uma coisa que nos tem interessado bastante nos últimos anos. E são essas as ambições que, no fundo, orientam o objeto artístico do festival, a forma como ele é programado e as propostas e os artistas que são, ou os protagonistas que hoje em dia vão ocupando o festival. Isto, à medida que o festival foi, isto era o espaço que nós tivemos durante alguns anos, foi a primeira grande exposição que organizamos, com curadoria do João Pedro Vale e do Nuno Alexandre, e ali uma peça da Ana Pérez Quiroga, de tanto andar à roda fiquei tonta. O festival depois fomos nos interessando por outras formas de pensar e de ocupar o espaço público e com relações e com interseções na arquitetura e de perceber a própria performatividade do espaço e da cidade através da arquitetura. Aqui num hotel abandonado em São Miguel, no Monte Palace, na própria relação com os artesãos e com os modos de fazer que são da ilha, que são tradicionais, com os nossos materiais, com as nossas técnicas, e de os envolver ou de tirá-los das suas bolhas e das suas zonas de conforto e de os confrontar com designers e com artistas que têm outra forma de pensar e outra forma de fazer e de perceber no que é que isto se podia transformar. Como nós íamos crescendo e aprendendo à medida que íamos fazendo, ao longo das várias edições, temos vindo a questionar os formatos e as missões do que é um festival, ou do que é que um festival deve de ser, e principalmente no contexto das artes visuais, que é onde nós trabalhamos mais. E para nós o Walk and Talk é muito mais do que só um festival,
nessa ideia de um festival ser circunscrito no tempo e no espaço, e é daí que vem essa ideia que para nós é muito querida, de uma ideia de plataforma, né? E que no fundo achamos que traduz essa nossa postura em relação ao território e à abrangência e diversidade dos conteúdos que nós conseguimos, mas também porque nós queremos que existam ou que sejam integrados no nosso programa. E isso tem muito a ver com a ideia de experimentarmos os territórios, ou o território, ou a ilha, nas suas dimensões físicas, mas também materiais e emocionais. Em termos de programa, o festival organiza-se em 4 eixos principais. O Circuito de Arte Pública, que está na gênese da criação do festival e que no fundo é uma espécie de uma exposição expandida na ilha, que iniciou-se, como dizia há pouco, na Street Art, mas que hoje em dia é um programa completamente multidisciplinar e onde nós convidamos curadores a pensarem o que é que pode ser a arte pública em 2018 e a relação com a paisagem e com o território. E depois uma série de ciclos, deixo aqui os mais importantes, de exposições, performance e música, mas que no fundo tanto o Circuito de Arte Pública como os ciclos existem porque na base há um programa de residências que acontece ao longo do ano, em todas as áreas e em vários formatos e de várias formas, e o nosso programa de conhecimento, que no fundo foi o programa que nós temos vindo a construir e a testar e a pensar, que se destina a potenciar e a prolongar aquilo que é a criação que existe já no festival, ou seja, como é que nós podemos produzir conteúdo a partir do trabalho e dos projetos que os artistas estão a desenvolver e a apresentar no festival ou na ilha. Mas a pergunta que nós estamos sempre com muitas perguntas e temos sempre muitas dúvidas, a nossa pergunta é como é que se traduzem essas interações e experiências no diálogo com os diferentes públicos e com essas comunidades locais, e que comunidades são essas? A nossa primeira resposta é que nós não sabemos e que é um processo que tem sido extremamente difícil e demorado. Temos conseguido muita coisa nesses últimos anos, mas também ao mesmo tempo sentimos que não estamos a conseguir aquilo tudo que imaginamos e que pensamos. Mas tem havido sucessos. E o sucesso tem a ver com 2 coisas. Primeiro, ou por um lado, a continuidade do festival, que tem criado espaço para que essas várias comunidades e esses vários públicos possam confiar na nossa missão enquanto festival, enquanto projeto, e daí potenciar a forma como elas participam no próprio festival. Mas, por outro, a ideia de experimentarmos o território traduz-se num sentido de pertença que tem sido fundamental na validação do próprio projeto, ou seja, das pessoas entenderem que nós estamos a trabalhar com elas, ou para elas, ou no território onde elas estão. E o que é certo é que há muitos tipos de públicos, efetivos e em potência, e o que nós temos, principalmente nas últimas 2, 3 edições, é que a primeira questão é assumir esses públicos e depois torná-los visíveis no processo de pensarmos e de construirmos o festival. E no caso do Walk and Talk, isto é um projeto deste ano que nós co-produzimos com a Lígia Soares, que era o Cuore. Isto era um espetáculo onde ela chamava o público a fazer parte do espetáculo, isto no pavilhão, no lugar do festival este ano. Mas em relação aos públicos, nós obviamente já queríamos ter sintetizado isso de melhor forma, mas não temos meios nem equipa para isso, mas claro que há sensibilidades e nós vamos percebendo e vamos questionando as pessoas e vamos falando com os nossos embaixadores, com as pessoas que participam no próprio projeto e que nos vão indicando. Nós temos um público muito profissional, de artistas, programadores e curadores, que vêm para o festival não só para produzir, mas também para ver, para usufruir, para visitar a ilha. Nós temos, há muitos nomes em inglês, não levem a mal, mas os artists, que são sempre aqueles que são muito ligados ao meio, muito curiosos e muito críticos em relação àquilo que é o programa do festival. Depois temos os groupies, que vêm todos os dias ao festival e que acham o festival super cool e são muito curiosos e tentam nos ajudar naquilo que conseguem. Depois temos os posers, que só vêm às aberturas e aos momentos institucionais, mas que também são importantes. Temos os parties, que só vêm para tomar copos no festival e vêm às festas e ao ciclo de música.
Temos os que nós chamamos de enablers, que são uma espécie de... são os fornecedores, são os que trabalham nas empresas e aos quais nós vamos bater à porta e dizer precisamos de madeira ou de ferros ou disto ou daquilo, e que, por fazerem parte do processo desta forma, tornam-se protetores do festival. Eles conhecem ou ficam a conhecer o trabalho dos artistas por essa via, por via da produção. Então, como sentem que estão a ajudar o projeto a acontecer, tornam-se muito defensores da dinâmica do festival, mas raramente vão a uma outra atividade, mas dizem, não, eu gosto do festival, mas ajudo, isso é a minha contribuição, é a minha forma de participar. E depois há um que nós adoramos eles, mas não sabemos como chegar a eles, que é o, isto não é para mim. Mas que têm consciência que o festival é importante, porque se calhar têm um primo, ou um sobrinho, ou um neto que vai ao festival, ou porque viram no jornal que saiu numa revista muito importante a dizer que aquilo é bom para o turismo e que veem uns artistas não sei de onde, e eles, isto é importante, mas não é para mim, e eu não levem a mal, mas eu não quero ir. Depois há os haters, né? Aqueles que faças o que fizeres nunca vão gostar e não participam e muitas vezes até boicotam, mas é um público e é um grupo com o qual nós temos que nos relacionar e perceber que, também como é que o trazemos para dentro do festival, até porque eles são críticos, né? E temos que se calhar aproveitar essa forma como eles olham para o festival e depois aqueles que nunca ouviram falar sobre o festival, porque também existem. E estes são, pelo menos, aquilo de uma forma muito abstrata, ou não, que nós vamos quantificando e vamos percebendo que é os nossos públicos. E com isso nós montamos uma outra questão, que é como é que nós trabalhamos a mobilidade desses públicos dentro do nosso programa, ou seja, como é que nós levamos os parties a irem ver exposições e a participarem no programa de conhecimento. Como é que nós levamos os groupies a produzirem eles próprios os conteúdos ou a integrarem, por exemplo, o programa de voluntariado? Como é que nós conseguimos trazer os fornecedores a verem um espetáculo ou virem ao jantar de abertura? E como é que nós transformamos os haters em embaixadores? Isto são as nossas questões agora, ou seja, essas nossas tentativas que têm existido, obviamente, ao longo dos anos de gerar mobilidade, são experiências que algumas têm sucesso, outras não. Em termos do que nós dividimos, é uma metodologia nossa, porque somos poucos e é a forma como nós temos de organizar o nosso pensamento. Em termos de direção artística do festival, em termos de curadoria e em termos de programação. E que, no fundo, serve, pelo menos para nós, para indicar estratégias e ferramentas para ou garantir ou então para potenciar esse diálogo entre esses públicos e essas pessoas. Então, há essa divisão entre direção, curadoria e programação na forma como nós construímos o Walk and Talk. O que sentimos é que houve efetivamente uma aproximação entre... E atenção, nós estamos a falar de arte contemporânea, que ainda é mais, acho eu, se calhar... É muito difícil também convencer as pessoas a uma relação com uma proposta e com um objeto que muitas vezes é muito mais abstrato e conceptualizado ou hiperconceptualizado. É muito difícil ganhar, por um lado, convidá-las e, por outro lado, ganhar a confiança delas. O que nós sentimos é que, efetivamente, tem havido esta aproximação entre festival e público e tem havido uma demistificação daquilo que é o festival, do que é os seus propósitos e os seus eventos. Mas tem sido um desafio, diria, constante, encontrarmos um equilíbrio na gestão dos públicos, mas também das expectativas desses públicos, né? E de edição em edição. Principalmente porque nós todos os anos renovamos o programa, é um projeto bastante ambicioso no sentido de querer procurar mais e desafiar mais, não só internamente como a nível do público. Então nós temos essa divisão e esse foco calendário entre a direção, a curadoria e programação, que no fundo há essa direção artística que se foca na missão e na identidade do festival, que pensa o seu posicionamento enquanto estrutura de criação e enquanto projeto de comunicação dos Açores e dali para o mundo. Depois nós passamos sempre por uma segunda fase, que é o que vamos entrar para a semana, vamos ter uma residência do festival este fim de semana agora, para fechar o programa com a equipa toda, e depois aí nós entramos numa lógica de curadoria, ou seja, que é a questão de fecharmos e definirmos os curadores, os artistas, os projetos que fazem sentido ou desenvolver ou apoiar, e sendo que no caso do Walk and Talk
a sua postura curatorial é bastante híbrida e flexível e muda completamente de um programa para o outro. Não tem nada a ver, o que nós fazemos, por exemplo, no ciclo performativo não tem nada a ver, por exemplo, com as exposições. E, finalmente, nós temos a ideia de programação de todas essas atividades e desses eventos, que, no fundo, é o que nos permite pensar e testar essa ideia de ritmo e de experiência do festival, né? E como é que as pessoas vão viver e vão passar ou vão experimentar o festival. E, mais uma vez, é sempre essa questão de tentativa e de erro. Isto para chegar ao programa de conhecimento, que acho que é o que interessa mais. A Sofia era a pessoa indicada para fazer isso, como eu vos dizia, eu partilho a direção do festival com a Sofia Carolina Botelho. A Sofia trabalha no Museu Carlos Machado, no serviço educativo. Nós odiamos essa designação e, no caso do Walk and Talk, decidimos que não seria nem um serviço, nem seria educativo. Seria um programa, no sentido em que há um foco e que há uma atenção do festival em relação a essa área, e não seria educativa, seria sim de conhecimento, porque o que nos interessava era gerar conhecimento. Porque nós próprios, enquanto direção e enquanto equipa, também havia muita coisa que nós não sabíamos e não queremos que tenha uma atitude paternalista em relação a nós, então nós também não vamos fazer isso nós em relação ao público. Então decidimos, pensar o que é que podia ser isto de gerar conhecimento a partir do trabalho, sendo que é um festival de criação, onde nós convidamos as pessoas a virem aos Açores, no contexto das residências ou do festival, a pensar e a trabalhar projetos, de como é que nós podíamos convidar outro tipo de públicos, ou pessoas que estão à volta do festival, a pensar com eles aqueles projetos e a gerarem conteúdo e pensamento sobre aqueles projetos. E isto tem sido um desafio muito grande, principalmente e mérito da Sofia, que o tem trabalhado e que o tem pensado. Mas pronto, era essa ideia de nós investirmos nos eixos do pensamento, reflexão e debate, como fundamentais à construção de matéria em torno dos conteúdos do festival, de onde forma um projeto de envolvimento e mediação de públicos de diferentes faixas etárias e origens, capacitados a complementar e fomos meter uma palavra difícil, a criação artística do Walk and Talk. E ele divide-se de várias formas, há atividades mais práticas, outras mais teóricas, vão desde aulas abertas, nós trabalhamos com as escolas todas em São Miguel, com a universidade, aos workshops, há um seminário que nós organizamos todos os anos, que é periférica, esta ideia também de pensarmos o que é centro e periferia. Este ano o tema vai ser arte e política, virtudes, perversidades e possibilidades de uma relação de codependência, que é uma forma de nós pensarmos o que é isso, a programação e a relação que ela tem com a política. E depois há vários exemplos em termos de uma summer school, porque entendemos que era uma forma numa região em que não tem ensino superior no campo artístico, de nós colmatarmos essa relação e de convidarmos curadores, e neste caso eles têm acesso a uma summer school que vai desde curadores a artistas visuais, a coreógrafos, a pensadores, a filósofos. A ideia é que eles tenham uma experiência o mais aberta possível. Há bolsas de criação para os jovens criadores, um programa de voluntariado, porque já entendemos que é uma forma de os capacitar e de gerar conhecimento e de eles conseguirem eles próprios começarem a organizar os seus próprios eventos e as próprias atividades e naquilo que nós achamos que é quase um programa expandido ao longo do tempo, não é? Que eles vão potenciando e que vão eles criando. Até estratégias de aproximação que tem muito a ver com isso, com a ideia do público e de alguns artistas enquanto embaixadores do festival e do programa e de estarem a participar dessa forma ou de serem, como é que se diz, não mediadores, mas de nos ligarem ao nosso festival e de ligarem os artistas através de estruturas locais, como por exemplo o Centro de Interpretação do Priul ou o Centro de Interpretação e Monetização da Lagoa das Furnas, ou seja, de pegarmos nessas estruturas, por exemplo, muito mais ligadas à ciência e à preservação da natureza, mas que podem encontrar, por exemplo, na cultura e na arte uma forma de comunicarem os seus objetivos e de fazerem parte da dinâmica do festival. Ou seja, o programa de conhecimento tenta investir nessas áreas todas e perceber como é que nós conseguimos trazer essas pessoas todas para esse diálogo e para essa experiência, que no fundo é isso. São algumas imagens. O programa
trouxemos comida para o festival este ano que funcionou muito bem, que eram os Brunch and Talk, e então era como é que falar sobre alguns projetos, principalmente em termos de curadoria, que são sempre um bocado mais densos e mais, se calhar mais densos e mais profundos, como é que conseguimos convidar as pessoas a virem a essas conversas. Então a comida foi um mecanismo de as convidar e de vir, e elas vieram e participaram. Há projetos que os próprios artistas já trabalham essa questão de envolverem pessoas que estão nos Açores, que têm ou não uma relação mais ou menos profissional com as artes, de participarem na própria concretização e no desenvolvimento dos projetos, ou no pensamento dos projetos. Neste caso era o Burn Time do André Werba. As aulas abertas, nós sempre que há um artista que vem em residência, e isso mesmo fora do festival, sempre que vão em residência, de levarmos eles à escola, de falarem, de os estimular e de fazê-los pensar e de entenderem que há várias possibilidades e várias formas de trabalhar. As visitas guiadas a todas as exposições. A própria ideia do pavilhão, o festival foi perdendo espaços, foi ocupando e perdendo espaços. Fruto de uma cidade que está em profunda transformação, um bocadinho à semelhança de Lisboa e do Porto, com toda esta questão do turismo, e nós tivemos que pensar e imaginar o nosso lugar. E então o nosso lugar é um pavilhão temporário que nós construímos todos os anos. Esta foi a primeira edição, um projeto dos Meso, e que no fundo o próprio pavilhão também está integrado na ideia do programa de conhecimento. Na ideia de construirmos um espaço que é efetivamente aberto, transparente, que não tem paredes e que seja convidativo. Pelo menos é isso que nós estamos a sentir, que é importante, que é as pessoas se sentirem convidadas a participar e a vir. E às vezes só o retirar as paredes, como foi este o caso, alterou bastante a dinâmica do festival. E isto era a nossa cantina, onde a equipa, os artistas e o público e todas as pessoas que passassem pelo festival comiam. E era ao lado do Teatro Micalense, numa praça, num espaço público. Isto era ele à noite, com as festas. Isto são algumas imagens de 2018, do que é que foi um bocadinho o festival, destes lugares que ele vai construindo e desta relação que ele vai criando com a ilha. E se calhar acabo com essa imagem que são esses os embaixadores e a força do festival, que são todos os artistas, curadores, programadores, parceiros, voluntários que participam no projeto e que o ajudam a expandir através da sua participação. E pronto, e as datas para o próximo ano é 5 de julho a 20, por isso sintam-se convidados a vir e a ajudarem-nos a pensar o que é que pode ser um festival para o futuro e como é que essas pessoas podem fazer parte dele. É isso. Obrigado. Obrigada, Sara, Jess e Catarina. E eu acho que abria agora um bocadinho, não sei se há questões muito concretas que queiram colocar, dúvidas, alguma achega, algum comentário. Afinal, acabaste por não referir, este festival é financiado? claramente. Okay. Ou melhor, podes dizer claro porque eu lembro-me que inicialmente não era, ou estou errada? Ele foi sempre muito precário e só com financiamento financiamento regional, ou seja, na direção regional da cultura, do turismo e depois da juventude. Ou seja, o que dificultou muito o seu crescimento e a forma como nós íamos estruturando o festival, principalmente em termos de equipa. E depois, à medida que o festival foi avançando, fomos também nos indignando com a questão de nós não podermos concorrer aos apoios da DG Artes, porque éramos da região autónoma dos Açores.
Isso para nós não fazia sentido nenhum, porque vocês daqui do continente podiam concorrer a apoios à Direção Regional da Cultura. Então, finalmente, em 2017 isso resolveu-se e nós em 2018 conseguimos pela primeira vez os apoios da DG Artes sustentados e claro que isto fez toda a diferença. Então ele tem esse financiamento regional, nacional e depois há uma parte muito importante, e se estiveres interessada na questão de como é que ela é financiada, que é grande, para quase 30% do nosso orçamento é em géneros e em serviços. Ou seja, okay, era isso, são isso que eu vos dizia, essa mão de obra, esses serviços e essas empresas locais que participam no festival, que o apoiam dessa forma. E para eles é assim quase um lugar de orgulho, ou seja, nós estamos a apoiar o festival, mas desta forma, com serviços, com madeira, com tintas, com todo o tipo de materiais que possas imaginar. É dessa forma que ele é financiado. Obrigada. Olá, parabéns a todos os que tiveram aqui a apresentar estes projetos, os 2 projetos fabulosos e muito inspiradores. Eu, na verdade, tinha uma questão muito concreta para a Sara ou para a Catarina, em relação a nesta primeira temporada, portanto, quando vocês trabalham vocês estão a criar esta tal comunidade efêmera, que não é assim tão efêmera, na verdade ela vai reunir-se periodicamente todos os sábados. E tu, Sara, falaste, portanto, disseste que havia uma parte que era trabalhada com miúdos do 5º ano do Passos Manuel e, portanto, aí haverá uma via mais institucional, mas que o outro grupo, o grupo de adultos, foi constituído a partir de uma open call. E a minha questão, que é mesmo muito prática, é qual é que foi a vossa experiência? Ou seja, quando vocês lançam esta open call, que calculo que o tenham feito através de redes aqui no São Luís também, e folhetos, etc., como é que isso foi? Ou seja, estamos a falar de quantas pessoas? Tiveram muita gente que respondeu? Tiveram quanto tempo é que tiveram em que aceitaram inscrições? Porque eu acho que isso é sempre uma questão. A questão da open call é sempre ótima, mas como é que as pessoas depois efetivamente respondem ou não respondem? É mesmo uma questão muito concreta. Okay, sim, eu não falei de uma série de coisas, desculpem. E uma delas foi uma estrutura de parcerias que esteve também e que esteve na base, não é? Falei da coprodução entre o Meia Volta e o São Luís, mas não falei das parcerias que também possibilitaram chegar a uma base mais alargada de pessoas, nomeadamente com a Escola Superior de Educação de Lisboa, que estão aqui a acompanhar, como disse, de manhã, em que vieram participantes para o grupo, sobretudo no primeiro ano para o grupo mais ligado à educação, mas que no segundo ano se juntaram, portanto, e ficámos só com um grupo. Pessoas que estavam em formação, ou só na parte da licenciatura, ou em mestrado, também com a Junta de Freguesia de Arroios e com algumas instituições, ou uma instituição mais de cariz social, o Centro Social de Arroios, onde conversámos com as pessoas e as convidámos, não é, a estarem presentes. Também um grupo da Universidade Sénior, em que divulgámos, ligado também a essa zona de Lisboa, em que divulgámos o projeto e as convidámos a participarem. Com a Junta de Freguesia da Misericórdia, porque é aqui próximo do território, e fizemos também divulgação para uma série de associações profissionais, pensionistas e reformados, porque também queríamos apanhar essa faixa, porque tem tempo, e era um projeto com tempo, e pronto, queríamos um grupo com um largo espectro de idades. Santa Casa Misericórdia, também falámos, não só para quem utiliza os serviços ou para quem tem contacto com a Santa Casa, porque utiliza, lá está os serviços, mas também para as trabalhadoras e os trabalhadores da Santa Casa. Aliás, o nosso foco era, acho que se chama a Casa Pessoal da Santa Casa da Misericórdia. Contactámos, divulgámos também para muitas escolas, não é? Todas as escolas dos agrupamentos aqui não é do concelho, do distrito, algumas com uma ligação mais direta, outras só por e-mail. Portanto, foi um open call, isto para dizer que na base deste trabalho, para além da parceria com esta instituição, fomos
tentar acordar algumas outras, ou ancorar-nos em algumas outras instituições do território. Foi um pouco pensado, mas também algumas foi fruto ou de relacionamentos que já tínhamos tido, ou porque já havia, nomeadamente, por exemplo, agora recordo-me, a Santa Casa, já havia uma relação anterior aqui com o São Luís, e contactámos. Não quer dizer que depois na prática se consiga dizer que veio um participante dali ou dali. Por acaso de Arroios vieram, do Centro Social de Arroios, e estiveram sobretudo intensamente durante a primeira temporada. Na segunda tiveram só no início e depois não tinham disponibilidade, ou a proposta não lhes fazia tanto sentido. Portanto, foi um open call, mas foi um open call com algumas pontes, sim. Portanto, e o open call também foi com aqueles critérios que eu referi, não é? Portanto, esta vontade, nós procurávamos, se calhar vou pedir aqui ajuda ao Alfredo e à Anabel, procurávamos pessoas que queriam vir ao teatro, mas normalmente não vinham. Eu não me recordo exatamente, ou alguém da comunicação, da frase que limitava um pouco este open call. Não sei se vai do que era, pronto. E foi há algum tempo, isto demorou algum tempo. O open call esteve aberto não sei quanto tempo, mas imagina, 3 semanas ou um mês, não sei, 3 semanas seguramente. Mas antes disso foram feitas estas conversas e estes encontros mais ou menos institucionais, mais ou menos informais, com uma série de instâncias assim da cidade. Pronto. Até aí o texto, pronto. Era assim um texto grande. Eu agora não vou ler. Procuramos pessoas que não costumam frequentar o teatro, mas que gostariam de começar a fazê-lo com mais regularidade. A participação no projeto exige disponibilidade para alguns encontros mensais em que veremos espetáculos e conversaremos sobre a experiência dos participantes. Pronto, e depois dizíamos que era este o texto. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, ia só dizer, eu não menti no open call, mas eles ainda assim escolheram-me. O número de pessoas que responderam ao open call. O número de, também não disse isto, desculpem, era por grupo, não é? Portanto, tínhamos no primeiro ano 25 a 30 pessoas por grupo. Passagem do primeiro para o segundo, houve algumas pessoas que já não tinham disponibilidade ou foram perdendo a ligação ao longo da primeira temporada. O primeiro tempo era exigente, nós podíamos... Não, portanto, é normal, não é? Foram saindo do grupo e no final, no segundo ano, tínhamos um grupo geral, juntámos os professores, todos os adultos. As crianças, de facto, tiveram sempre uma ligação, como estavas a dizer, não é? Institucional, não é? Portanto, estavam na escola, vinham cá, estávamos com elas na escola, elas vinham cá, andávamos assim, com a professora também a acompanhar. No segundo ano ficou um grupo no início de 30, 33 pessoas. No final do projeto, nos dias do público, aquela programação, delinear a programação, montar, digamos, todos aqueles 3 dias, éramos 17? Eram 17. A aritmética temporal. Não sei. Boa tarde. Celeste Gil, trabalho na Câmara Municipal de Oeiras como programadora. Queria partilhar com vocês um projeto que eventualmente já conhecem. Eu cruzei-me com ele o ano passado e sigo, nomeadamente a nível das redes sociais, visto que tem uma página que tem a ver com a Comunidade Europeia, que tem a ver com o Dia do Espectador, que é dia 18 de novembro, e tem a ver com uma programação que começou a ser feita em Itália, em que a ligação com o público é feita no sentido de ser o público a escolher os espetáculos que quer ver num determinado festival. Eu cruzei-me com este projeto o ano passado, com a apresentação deste projeto no âmbito dos encontros que houve programados pela Arte em Rede, e achei extremamente interessante esse relacionamento com o público, que é uma coisa transversal e que nós estamos aqui a discutir e que penso que preocupa todos os programadores. Tentamos sempre criar formas de abranger mais pessoas, e acho que este exemplo deste projeto teve um resultado, portanto, realmente em Itália, cá em Portugal está a ser
tentado implantar em vários sítios, nomeadamente nós em Oeiras também estamos a tentar fazer, e acho que é uma mais-valia e é mais uma alternativa para fazermos a ligação com o público, visto serem eles próprios a escolher a programação que querem ver num determinado festival. É evidente que tem uma logística, tem o envolvimento, como vocês fizeram, das pessoas terem de ter disponibilidade, não é? Pessoas anónimas com quem nos cruzamos e que acabam por ter de estar disponíveis para fazer a escolha, para decidir o que é que depois querem que seja programado, mas acho que é um projeto também interessante e que traz aqui alguma input para a questão do público. E no vosso caso, como é que é feito esse processo? Nós tínhamos já alguns projetos de âmbito social a decorrer e utilizámos jovens que já estavam a participar nesses projetos, a quem nós demos um conjunto de espetáculos, para eles depois escolherem alguns que nós vamos programar. Portanto, eles visionam os demos ou os vídeos completos, conforme as companhias têm, e depois dali resulta uma programação efetiva que nós fazemos, para os quais os convidamos a eles, enquanto embaixadores, vamos lá também do projeto. Não sei se há assim questões urgentíssimas, são quase todas sempre urgentes, mas se calhar atrevia-me agora a pedir para fazermos uma brevíssima pausa, quase um semi-intervalo, só para as outras duas pessoas que vão falar poderem trocar as apresentações e vamos-vos chamar assim o mais rápido possível, pode ser, só mesmo para o Luís Ferreira e a Carla poderem fazer aqui as trocas de apresentação. Obrigado.